que tem acontecido na Fórmula 1 e quais são as expectativas para a corrida desse fim de semana. A gente sabe, na verdade, terão duas corridas nesse fim de semana. Primeiramente, a corrida de sábado, que vai ser a corrida sprint. Apenas 100 km para os pilotos decidirem qual será o grid de largada para a corrida oficial que acontecerá no domingo. E logo depois, no domingo mesmo, vai acontecer essa corrida oficial, valendo 25 pontos para quem for vencedor, além de mais um pontinho de melhor volta na corrida. Mas aparentemente, com essa qualificação que aconteceu na sexta-feira, muitas coisas na verdade não foram muito bem definidas, principalmente por conta do grid de largada, que foi relativamente estranho e que, pelo menos para mim, completamente inesperado, ainda mais quando a gente considera o fato de que algumas equipes não estão em seus devidos lugares. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, nesse corte, da live, mas antes, queria te convidar, deixa o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, contribui com o Hora do Piloto e também me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, se você ainda não for inscrito, para que você não perca vídeos novos, é essencial que você se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho para todas as notificações. Não esqueça, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like para ajudar a gente cada vez mais. Mas vamos começar a falar um pouco mais sobre o que aconteceu nessa qualificação e principalmente sobre as três maiores potências da Fórmula 1 nos últimos anos, apesar de que uma delas já tem sido um pouco duvidosa, a Mercedes. A gente já não sabe se ela é uma das três maiores potências, mas vamos falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo, É importante que a gente fale sobre isso. Vamos começar falando aí, principalmente, sobre a equipe McLaren. Na verdade, foi uma equipe que nos impressionou demais, pelo menos me impressionou muito. Ela não vinha aí de uma época muito boa assim na Fórmula 1, não estava conseguindo fazer grandes voltas, principalmente no início desse ano. Mas aparentemente, desde o último GP lá na Austrália, ela tem conseguido sim fazer boas voltas, tem impressionado seus fãs e até mesmo os fãs da Fórmula 1, quando a gente vai analisar de uma forma geral mesmo. Aparentemente ela tem conseguido recuperar certo ritmo que antes ela não tinha tão forte em 2022. Inclusive com o próprio Daniel Ricciardo impressionando muita gente e conseguindo ter um bom ritmo mesmo em uma pista relativamente sinuosa, inclusive muitas vezes melhor do que o próprio Lando Norris nessa qualificação. Vamos falar agora sobre a própria Ferrari, que é a equipe que ficou em segundo lugar aí nessa qualificação. Mas por que eu tô falando segundo lugar? Na verdade, tem sim coisa por trás. Vamos começar pelo fato de que no Q2, Carlos Sainz estava em segundo lugar ali no grid dos pilotos, na relação ali de tempos, com Max Verstappen em primeiro lugar. Carlos Sainz já tinha a sua colocação, a sua vaga garantida para a terceira parte do treino qualificatório. Já estava garantido. O problema foi que por conta da chuva, a pista estava muito escorregadia e por conta de um erro ali que ele cometeu, acabou perdendo a traseira do seu carro e bateu no muro. Com toda certeza, Carlos Sainz merecia uma posição muito melhor no grid ali de largada do que apenas um 10º lugar. Isso é sem sombra de dúvidas. A Ferrari tem um carro praticamente perfeito em suas mãos. Então, começando por Carlos Sainz, realmente me parece que ele mereceria passar sim por Q3. Apesar de que o erro foi completamente dele, ele que errou. Mas a gente sabe que em condições normais ele teria conseguido sim fazer ali a curva perfeitamente e uma volta que colocaria ele em uma boa posição na última parte ali do treino qualificatório. Agora vamos falar sobre Charles Leclerc. O que é a questão ali de Leclerc? A gente sabe que ele não fez a pole, mas o que aconteceu? Na verdade foi basicamente movido por azar. Logo no dia em que a Ferrari quer andar dentro de casa, tem a oportunidade de estar em Imola, que é sim o autódromo oficial da casa dela. Em alguns vídeos aqui do canal eu falei que era a terceira casa por conta de Monza ou Mugello, mas na verdade é sim Imola, todo mundo tem falado sobre isso, o autódromo Enzo e Dino Ferrari. Justamente na casa dela, o que acontece? Duas bandeiras vermelhas apenas no Q3, fez com que diversos pilotos tivessem alguns problemas e o próprio Charles Leclerc inclusive.
A pista ela acabou sofrendo ali com algumas chuvas, né, no início do treino qualificatório, ou melhor dizendo, no meio do Q2. Por conta disso a pista molhou, mas no decorrer ali do Q3, do Q2, os pilotos foram andando ali com seus carros e consequentemente a pista foi melhorando gradativamente. E isso foi importantíssimo. Os tempos foram abaixando. Mas no momento em que Charles Leclerc foi tentar fazer uma volta rápida, o problema foi que Lando Norris acabou batendo no muro, faltando pouquíssimo tempo, e com isso acabou fazendo com que o treino ali, a última parte do treino qualificatório, fosse paralisada. E com isso, o próprio rival ali de Charles Leclerc no campeonato, Max Verstappen, acabou conseguindo fazer uma pole position quase 8 décimos à frente de Leclerc. Mas não me parece que essa pole é real quando a gente vai analisar os tempos verdadeiros. A gente sabe que o carro da Ferrari é um carro muito veloz. E quando a gente vai ver ali o treino livre, que aconteceu na manhã dessa sexta-feira, a gente percebe que ele é mais veloz, talvez até mesmo, do que nós imaginemos. A gente sabe que o carro da Ferrari estava conseguindo ser aproximadamente 1,5 segundos mais veloz do que os outros carros do grid da Fórmula 1 no treino livre. E me parecia que aquele era sim o tempo verdadeiro quando a gente vai analisar. Mas me parece que por conta desse azar, Leclerc não conseguiu completar a volta que ele estava fazendo e, consequentemente, a volta que Max Verstappen havia feito anteriormente passou a valer. Com isso, o piloto holandês conseguiu fazer a pole position com sua Red Bull. E nessa live, nesse corte de live, eu quero falar justamente sobre isso. Max Verstappen conseguiu a pole, ele merecia, se ele fez a pole é porque ele merecia. O carro dele estava veloz, ele estava assim muito preciso ali no lugar onde ele colocava o carro na pista, ou seja, uma pilotagem muito boa. Mas não dá para deixar de falar que a Ferrari tinha um carro superior ao carro da Red Bull e continua tendo. A gente percebia inclusive nas análises de telemetria que na maioria das vezes o carro da Ferrari não apenas se aproximava com mais velocidade, como ele também era melhor nas tomadas de curva e saídas de curva. Significa basicamente que tem grandes chances de que essa qualificação não tenha sido a realidade de verdade. Sei que muita gente vai estar reclamando, vai estar falando comigo e dizendo que isso tudo é porque eu sou anti-Verstappen. Mas na verdade não, pessoal. A Ferrari tem sim um carro muito bom. Em comparação com o carro da Red Bull, ela desgasta muito menos os pneus, tem um carro mais equilibrado e aparentemente um motor melhor também em saída de curva. Isso tudo sem contar que ela está dentro de casa, o que provavelmente indica que ela deve trazer algumas configurações extras, por exemplo, liberar um pouco mais de potência no motor. Então, me parece que ela é a grande favorita, não apenas para a corrida de amanhã, a corrida sprint, mas também a própria corrida do domingo. Me parece que a Ferrari é sim a grande favorita em todos esses sentidos. É claro que a gente vai precisar analisar aí o fim de semana como um todo, mas me parece que ela é sim a grande favorita. É claro que a Red Bull também traz algumas novidades. Me parece que ela trouxe algumas peças novas para o seu RB18, peças essas que têm a intenção de diminuir um pouco mais o peso do carro. Parece que são ligadas principalmente ao assoalho do RB18, que era a parte mais pesada do carro da Red Bull. O problema mesmo é que anteriormente ali, o carro da Red Bull tinha um assoalho que gerava muita pressão aerodinâmica através do efeito solo. Mas ele era tão pesado que acabava que não compensava tanto assim essa geração de pressão aerodinâmica. Mas parece que o novo assoalho que ela tem utilizado no GP de Imola vai facilitar justamente nessa situação. É um assoalho mais fino, mais leve e que além disso tudo tem condições de gerar a mesma pressão. Aparentemente, segundo Helmut Marko, a Red Bull tem a capacidade agora de diminuir aproximadamente 2 décimos por volta com relação ao tempo que ela fazia antes, o que é sim uma vantagem para a equipe austríaca. Mas ainda assim não acredito que seja uma vantagem sobre a equipe Ferrari. E agora falando sobre a pior equipe da frente ali do grid, ou pelo menos o que nós acreditávamos que era, a Mercedes é uma lástima. Como eu previa mesmo na qualificação, eu acreditava que ela iria ficar muito atrás do grid, lá para 12º, 14º lugar, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela ficou para trás do 10º lugar, não conseguiu passar para o Q3 a 2 segundos de distância do primeiro lugar no Q3, ou seja, lastimável, uma atuação ridícula da Mercedes, que é uma equipe
já foi campeã tantas vezes aí nos últimos anos e que a gente tem percebido que tem perdido tanto nesses últimos GPs aí de 2022. Aparentemente é por conta do porpoising, que é aquelas quicadinhas no final da reta, mas ela tem perdido muito com isso. E para quem ainda tem esperança que a Mercedes consiga uma vitória amanhã ou talvez um pódio ou algo nesse sentido, não espere nada disso, porque é uma equipe que provavelmente vai ter sim um ritmo de corrida melhor do que de qualificação, mas não espere um pódio ou algo nesse sentido, porque diversas outras equipes estão muito à frente. Inclusive McLaren, Red Bull, Ferrari e até mesmo a Haas, que tem andado muito bem, principalmente em condições de chuva. O que pode gerar maior esperança, principalmente para quem é da Mercedes, torcedor da Mercedes, é que amanhã não existe previsão de chuva e aparentemente o W13 anda pior na chuva do que em pista seca. Isso pode ser uma boa notícia para quem é mercedista, mas ainda assim não espere grandes coisas vindas de Lewis Hamilton e nem de George Russell. Agora, sobre a disputa da liderança, justamente por conta de amanhã não chover, é bem provável que a Red Bull se saia um pouco melhor do que nos treinos livres e consequentemente brigue um pouco melhor com a Ferrari. Mas se houver casos de chuva, aí eu acho que a Ferrari desaparece, justamente porque, na minha opinião, na minha concepção até agora, me parece que a Ferrari está sim muito melhor na chuva do que qualquer outra equipe do grid da Fórmula 1. Claro que você pode comentar aí embaixo a sua opinião sobre isso, se você concorda ou discorda, mas me parece que a Ferrari está anos-luz à frente das outras equipes da Fórmula 1 em questões de chuva. E a gente pôde perceber isso principalmente nos treinos livres. E a questão de Verstappen ter feito a pole position me parece que foi muito mais um golpe de sorte do que realmente algo que ele iria fazer em condições normais. Claro que eu posso queimar minha língua amanhã na corrida sprint, eu estou trazendo a minha opinião como piloto que eu tenho analisado, mas me parece que é exatamente isso que tem acontecido com o Verstappen e que aconteceu também na manhã dessa sexta-feira. Como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e quem pra você vai vencer a corrida de amanhã. Coloca seu top 5 aqui embaixo nos comentários ou então no chat se você estiver assistindo através da live do Hora do Piloto. E é claro que eu vou falar também o meu top 5 nesse caso. Eu acredito, como eu já disse, que Ferrari deve vencer a corrida de amanhã. Não acredito em Carlos Sainz, principalmente porque ele perdeu muitas posições por conta do seu erro ali e batida na barreira de pneus. Mas acredito muito em Charles Leclerc. Eu acho que o Leclerc vai vencer a corrida de amanhã, com Max Verstappen em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu chutaria sim Sérgio Pérez. Eu acredito que Pérez deve conseguir esse terceiro lugar, essa terceira colocação no grid ali. Isso da corrida sprint. Em quarto lugar, eu chutaria uma McLaren, mas eu acho difícil realmente Lando Norris conseguir chegar em quarto. Então vamos chutar aqui Carlos Sainz. Vamos dizer que o Sainz deve chegar em quarto lugar. E quinto lugar, eu chutaria Kevin Magnussen. Vamos dizer que o Magnussen. Ou seja, em primeiro lugar, nós teremos Charles Leclerc. Segundo, Max Verstappen. Em terceiro, Sérgio Pérez. Quarto lugar, Sainz. E quinto, Kevin Magnussen. Mas ainda acho que Sainz, muito difícil ele subir 6 colocações. Mas vamos ver no que dá. Enfim, comenta aí embaixo, como eu já disse, qual é a sua opinião. E se você gostou da análise desse vídeo, como eu trouxe as notícias aí, não as notícias, mas a análise, disso tudo, da qualificação, dos treinos livres e tudo mais. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal para não perder vídeo novo, cortes da live do Hora do Piloto e também as lives em si. Então se inscreva, ativa o sininho para todas as notificações para não perder mais nenhum evento aqui do Hora do Piloto.